Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, beleza? Você já ouviu falar de desfibrilação dupla sequencial? Ou então desfibrilação com troca de vetores? Vamos falar disso porque isso, cara, na minha opinião, pode ser que seja o futuro. E vou explicar por quê. Porque recentemente saiu um ensaio clínico no New England que mostrou um resultado muito bom. A gente vai falar desse ensaio clínico com vocês. Mas isso já é uma técnica que tem sido estudada recentemente, pelo menos aí nos últimos 10 anos. Tá? Tô chutando, porque a maioria dos estudos que foram publicados foram nesses 10 anos, mas mais ou menos nesse período começaram a estudar mais. Então, o que é isso? Tá? Basicamente, é um paciente que vem para você em parada cardíaca. Então, para a galera da emergência, galera da clínica, galera da UTI, galera que trabalha em ambulância, ou qualquer um que dá plantão no hospital, né? Ou você está andando na rua. Eu sou um cara azarado e vira e mexe, eu tô andando na rua, tem parada cardíaca. Hoje atendi uma moça no metrô, né? Então, tem que estar preparado. Mas esse paciente que tem parada cardíaca, em FV ou TV, que você já está desfibrilando o paciente e não sai, lógico, seguindo o ACLS, você pode fazer duas coisas. Uma delas, pessoal, é você pegar e colocar mais duas pás. A gente está falando daquelas pás que colam, tá? Aquela pá que cola no corpo, não aquela pá que você vai segurando ela e choca o paciente. Não, é a pá que cola. Você vai colocar 4 pás no paciente, duas além do normal. Então, uma vai ficar na região anterior ali, naquela posição anteroapical. A outra vai ficar no ápice ali do coração. Tem gente que chama de anterolateral, tá? E as outras duas vão ficar na região anteroposterior. Então você vai misturar as duas técnicas que o CLS permite. Pessoal, quando você for dar o choque, não é para dar o choque ao mesmo tempo, porque assim você vai ter 2 desfibriladores, né? Cada desfibrilador com 2 pás. Se você apertar os dois ao mesmo tempo, toda a voltagem pode ir só para uma pá. Isso pode danificar a máquina. E além do que não vai funcionar. Então você aperta um e aí, menos de um segundo depois, você aperta o outro. Beleza? E a outra técnica chama troca de vetores, né? Que em inglês é Vector Change, chama de VC. E o que é isso? Você vai colocar ali na região meio anterolateral, espaço intercostal e na região posterior, né? Tá, tudo bem. Qual que é a ideia por trás de fazer essas duas medidas, né? Então vamos lá, vou explicar. Primeiro, vocês têm que saber, galera, que a dose da desfibrilação não é bem definida, tá? Não tem nenhum estudo, assim, que falou e chegou à conclusão que 360 monofásico é melhor que 200 bifásico, tá? Parece que o bifásico é um pouco melhor, mas assim, não tem um ensaio clínico randomizado comparando as duas coisas. Então, a gente não sabe qual que é a dose de desfibrilação. Além disso, pessoal, por que a gente dá a mesma dose, 200 no bifásico, 360 no monofásico, num paciente que está desnutrido, que o coração está colado na caixa torácica, e num paciente com DPOC, que tem aquele ar isolando a corrente elétrica, ou num paciente obeso, por exemplo, que tem um tecido adiposo com mais massa ali para atrapalhar a condução elétrica, por que a gente dá a mesma dose? Então, a gente não sabe assim qual que é a melhor dose, a dose ótima para a gente fazer a desfibrilação. Talvez se a gente usar dois aparelhos, né? Ou seja, 4 pás, eu dobro a dose e isso melhora a minha desfibrilação, concorda? Além do que, galera, a posição dos eletrodos também não é bem estudado. Será que o vetor elétrico, né, que eu formo, quando eu coloco ele na posição anterolateral, anteroapical, é ótima? Aparentemente, né, o que as pessoas falam é que quando você coloca nessa posição, a parte posterior do ventrículo esquerdo muitas vezes não é desfibrilada. Isso pode ser um foco para que a TV ou a FV retorne. Porque se você despolariza, sei lá, 80% do coração e tem uma parte ali, 20% que ainda está fibrilando, essa fibrilação vai ativar novamente o resto do coração, né? Ele vai voltar para FV ou TV, né? E mudando para esse método adaptado ali, ou mesmo para o anterior posterior, né? Para esse método que a gente chama de vector change, ou mudança de vetores, pode ser que essa parte do foco posterior, ali do ventrículo esquerdo, se desfibrile melhor. E aí você consiga desfibrilar mais uma massa miocárdica maior. E existe outra teoria também, que é que você dando 2 choques, com o primeiro choque você meio que diminui
né? Você dá uma atenuada na FV e na TV. E o segundo choque, de fato, vai lá e quebra a FV-TV. Isso aí eles chamam de choque condicionador, o primeiro choque. O primeiro choque é um choque condicionador e o segundo seria o choque que quebre. Eles falam break, eles quebram a FV-TV. E se você por parar para pensar, dá para fazer um paralelo ali com a amiodarona e a lidocaína. Por que a gente dá amiodarona ou lidocaína? Eu achava, né, que era para cardioversão química, né, ali da FVTV, né? Mas aí eu vi uma entrevista com a mulher uma das autoras que publicou o estudo no England Journal que comparou amiodarona, lidocaína com placebo na parada cardíaca, é o maior estudo sobre o assunto. E ela falou que, na verdade, né, a fisiopatologia, a farmacodinâmica da miodarona e da lidocaína são três, tá? Primeiro, aumentar a sensibilidade do miocárdio à desfibrilação. Então, você diminui o limiar que você precisa para quebrar a FVTV. Segundo, reverter o ritmo quimicamente. Então, você basicamente reverte o ritmo com a miodarona, né? Como eu achava posteriormente. Ou então, você diminui a chance do ventrículo entrar de novo em FVTV. Porque muitas vezes você tem uma microentrada ali em FVTV, quando você desfibila o paciente, né? O paciente tem, você desfibila e rapidamente, ali, em questão de milissegundos, ele volta para FVTV. Então, galera, dar esses dois choques, né, ou mesmo mudar o vetor, atuaria nessas condições. Até essa semana, pessoal, só tinha 3 estudos assim relativamente importantes sobre o assunto. 2 eram observacionais e um deles era pequeno, apesar de eles terem revisado 2.428 paradas, só tinha 12 pacientes que receberam o duplo choque. E nesses 12 pacientes, 3 tiveram retorno da circulação espontânea. Desses 3, 2 receberam alta e tiveram boa performance neurológica após a alta. O outro estudo, também que é retrospectivo, foi publicado em 2019 no Resuscitation, foi um pouco maiorzinho. Tiveram 252 pacientes incluídos em FV refratária. O que é FV refratária? Que receberam pelo menos 3 choques e não saíram da FV. E desses 252, 51, depois de receberem esses 3 choques e terem falhado, acabaram recebendo o duplo choque. E 201 continuaram recebendo o choque normal. E aí eles pegaram esses dois grupos que foram formados e compararam. E aí o que eles viram, né? Nos pacientes que estavam lá pelo ciclo 4 a 8, tá? A FV foi quebrada, terminou em 29,4 versus 17,5. Ou seja, o duplo choque foi mais efetivo, tá? E se você pegar os pacientes com parada mais avançada, entre o nono ciclo e o 17º ciclo, né, a FV também terminou mais, 31,2 versus 17,1%. Em relação ao retorno de circulação espontânea, não teve diferença, né? Ainda mais porque eram paradas relativamente prolongadas, então ter um retorno de circulação espontânea é mais difícil, né? Mas não teve diferença. E ele fala assim, eles concluem o quê? Que sim, de forma geral, o duplo choque, né, a desfibrilação sequencial aumenta a terminação de FV e possivelmente aumenta a retorno de circulação espontânea quando comparado ao choque normal, mas precisa de ensaios clínicos randomizados. E aí, galera, já tinha saído um estudo piloto a respeito disso, com resultado parcial, que mostrava provável benefício. Eles não tinham colocado o P, nem feito estatística muito importante, eles só tinham mostrado que era viável e possível, mas nesse estudo piloto, que foi publicado também no Resuscitation, parecia que ia ter um benefício. E aí, agora, essa semana, dia 6 de novembro, saiu o ensaio clínico randomizado, que chama DOSE VF, né? Que FV é VF em inglês. Então, é o estudo que avaliou 3 medidas. Primeiro, o controle da choque normal. Segundo, essa desfibrilação em sequência dupla, né? E a troca de vetores, aquilo que eu falei no começo do podcast. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma randomização em cluster, tá? Eles, lá no Canadá, em serviços de paramédicos, ou seja, profissionais de saúde que trabalham na ambulância. Aqui no Brasil a gente não tem paramédico, então é médico que vai estar na ambulância. E compararam os 3 grupos que eu falei, tá? Eles tiveram que parar antes por questões éticas, porque já estava mostrando um benefício muito, muito grande, né? Do paciente estar recebendo 2 choques, versus aqueles que estavam recebendo um só. E aí eles incluíram, o pessoal, pacientes até 18 anos que estavam numa parada cardíaca em FV refratária, ou seja, tinha 3 choques, não tinham dado nenhum benefício, e aí eles foram incluídos no estudo.
E aí, o que eles viram, pessoal? Olha isso, é bem expressivo. Retorno da circulação espontânea foi maior na desfibrilação dupla, 46,4%. Olha que alto, imagine, 46,4% num paciente com FV refratária, ou seja, já recebeu 3 choques. Enquanto que no grupo normal, ali o choque normal, 26,5%. Uma diferença de 20%. É muito, pessoal. NNT de 5 ali, calculando agora, rapidamente. E na desfibrilação que trocou vetores, ficou no meio termo. Ficou entre a dupla e ficou entre o controle ali. Ficou 35,4%. Mesmo assim, teve um aumento. Beleza? Agora, vamos falar do que importa. Porque retorno da circulação espontânea é só um marcador ali que pode ser benéfico. Se você pensar mesmo, retorno da circulação espontânea, RCE, pode até ser maléfico. Porque se eu ficar dando RCE para paciente que está em parada cardíaca há 3 horas, eu estou prolongando um sofrimento de um paciente com chance de recuperação neurológica mínima. Então, retorno da circulação espontânea, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai avaliar. Se for levar a sobrevivência alta hospitalar com score neurológico bom, aí sim. Agora, se for para ficar ressuscitando pacientes que, infelizmente, vão ficar em estado vegetativo, é ruim para o paciente, é ruim para a família, é ruim para o nosso sistema de saúde. Então, vamos ver sobrevivência alta hospitalar. Olha isso. Desfibrilação comum, 3,3%. Desfibrilação com troca de vetor, 21,7%. E desfibrilação dupla, 30%. Olha, praticamente mais que dobrou ali. Mais que dobrou. E aí, olha isso aqui. Alta hospitalar com score neurológico favorável, que eles usam o Rankin Scale modificado. 11,2% na desfibrilação, 16,2% na troca de vetor e na dupla, 27,4%. 27,4%. Comparando a dupla com desfibrilação comum, tudo que eu falei foi estatisticamente significativo. Então, pessoal, o que eu acredito? Isso aqui é minha opinião, posso estar errado. Precisa de mais estudos, só um estudo não é suficiente, mas, aparentemente, com um resultado muito expressivo, tem um índice de fragilidade de 9, sim, que é um índice alto, que mostra que o estudo não é frágil de jeito nenhum. Lógico que tem limitações do estudo, que a gente tem que levar em consideração, como, por exemplo, a pandemia de Covid, que acabou tendo que parar o estudo no meio e depois voltar. Além do que, teve que parar antes, isso acaba aumentando os benefícios. Todo estudo que para antes tem uma tendência a favorecer o braço de intervenção, geralmente. Então você superestima os resultados. Mas assim, se olhar o estudo de forma geral, é um estudo bem feito. E qual que é o malefício de usar 2 choques? Aparentemente não tem malefício. Então, acho que essa medida talvez tenha chegado para ficar. E vamos ver o que o próximo CLS vai falar, vamos ver o que próximos estudos podem dizer, mas aparentemente é uma medida que salva vidas. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.